Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Olá, pessoal. Eu sou a Thalita Dadalto e hoje me junto a vocês para mais um podcast do Café, cheio de conteúdo e com temas muito importantes. Hoje, como os nossos convidados, trouxemos 2 profissionais de peso para compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre a nossa pauta de hoje. A pauta de hoje vai falar sobre ESG. Carlos Balck e Cíntia Conde. Carlos, vem se apresentar um pouquinho para o pessoal. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Carlos Balck, conforme a Thalita mencionou. Eu sou um profissional com mais de 30 anos de experiência na área de compras, facilities, real estate e financeira. Trabalhei aí no mundo corporativo até setembro de 20. A última empresa foi a CVC Corp, por onde fiquei 9 anos. Hoje eu tenho uma consultoria, que é a Balck Consultoria, e também sou co-founder da Hot Soluções, que é uma plataforma de soluções para B2B, que faz bastante soluções voltadas à automação, digitalização e inovação, que está bastante ligado a ESG, e estou aqui para a gente poder bater um papo e trazer alguns assuntos bastante importantes sobre ESG. Legal, obrigada, Carlos, e seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast do Café. Cíntia Conde, se apresente. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou advogada por formação, o que traz aí já uma discussão, né? Uma advogada na área de suprimentos, mas eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado como advogada. Meu viés foi sempre a estrutura de novos negócios e produtos. Eu fiquei a maior parte da minha carreira num grande player do mercado financeiro, e isso trouxe um olhar de competitividade e de se reinventar. E até hoje eu tenho isso dentro do DNA, trouxe isso para o meu escritório. Eu sou founder e principal do Second Law Consulting. Hoje eu sou responsável pelo pilar de Compliance, ESG e LGPD, e tenho levado esses 3 temas para dentro da área de suprimentos, especificamente na análise de risco de fornecedores. E tendo participado da estrutura de várias áreas dos nossos clientes, eu percebi a importância de trazer uma sinergia para algumas áreas dentro da empresa, né? Não só suprimentos. E tenho aí uma profunda certeza de que fornecedores e a área de compras são o coração do cumprimento do ESG. Venho aqui, então, contribuir e trazer um pouco de poder à área de compras, já que eu entendo que é ela que vai trazer a aderência completa para a empresa. Legal, Cíntia. Muito bem-vinda também ao podcast Café. É a primeira vez que a Cíntia está participando, mas acredito que haverão outras vezes. E assim, para a gente iniciar a discussão, só para a gente fazer um overview ali, afinal, o que é ESG? Então, quais são esses pilares? Porque as empresas hoje, elas estão cada vez mais à procura de títulos com essa chancela. Então, só para a gente colocar todo mundo na mesma pauta, quando a gente fala de ESG, do que a gente está falando? Bom, como eu estou aqui com o jurídico na mão, eu posso dizer que o ESG é uma sigla, né? Para a gente ser aqui bem objetivo, ela representa o environmental, que é o meio ambiente, o social, que é a área social mesmo, e governance, que é a área de governança. Esses 3 pilares, eles levam ao cumprimento do ESG. Lógico que o mercado ainda está estudando como que isso se cumpre, né? Mas a gente tem aí um assunto que está totalmente em alta, que é a Agenda 2030 da ONU. Então, existem aí algumas metas a serem cumpridas para que as empresas estejam cumprindo o ESG. O que a gente tem como foco, então? O ESG, ele vai se fragmentando, né? Então, a gente tem aí o cumprimento dos temas sociais, que são especificamente relacionados às pessoas e condições de vida, ao meio ambiente, especificamente, aí a gente está falando de assuntos que estão super em alta, que é a emissão de carbono e outros assuntos passados já sobre o meio ambiente. E o econômico, né? O econômico está voltado a trazer um equilíbrio na produção e distribuição de consumo de bens.
né? E aqui que a gente começa um pouquinho a aprofundar e trazer para dentro os aspectos de governança, né? Então, o que as empresas, em cada um desses pilares, tem como regras, e aí envolvendo compliance, o jurídico e regras de governança mesmo. Complementando o que a Cíntia trouxe aí, né? Hoje, aqui no Brasil, a B3, né, que é a nossa bolsa, ela já tem o índice das empresas ESG, né? Então, você tem lá o índice dessas empresas e eles avaliam aí todos esses 3 pilares voltados a uma questão de garantia aí para o investidor dessas empresas, que as empresas praticam isso, na verdade, o ESG, não só marketing, né, não só publicidade, mas sim na prática, eles exercem o ESG. E o ESG, na verdade, se a gente voltar um tempo atrás, ele já existia nas empresas, né? Você já tinha empresas que antigamente cuidavam da sustentabilidade, que cuidavam dos controles, governança, que cuidavam da parte social, né? Ao redor da empresa. Você já vê, muitas empresas já praticam isso há muito tempo. Na verdade, o ESG veio agora para juntar esses pilares e criar aí um novo fator, uma nova maneira, né, de encarar as empresas, a sociedade, o meio ambiente, tudo isso junto, e muito mais agora veio à tona isso também, até por causa da pandemia, né? Mas em outros países, em outras regiões, isso já existe há bastante tempo. Aqui no Brasil agora que está ficando bem em moda o ESG. O que a gente pode dizer com a sigla é que ela trouxe a obrigação, né? Porque se você for ver, o BALC está certo. Na prática, isso sempre existiu. Eu venho de um player do mercado financeiro que tinha uma vertente de sustentabilidade, que era o Banco Real, e ele, até hoje, o banco que incorporou pratica, né, os pilares. Então, o BALC está certo. Não é novidade, e sim, agora um movimento que tomou força, especificamente por causa do valuation das empresas, né? A gente tem aí a União Europeia criando um critério mesmo, chama taxonomia da União Europeia, que vai ser um medidor mesmo de cumprimento do ESG, né, e vai de encontro com o que o Balco está falando. As empresas agora passam a ser valorizadas pelo seu cumprimento do ESG. Isso, perfeito, Cinti Carlos. Eu sinto assim que a gente já fazia, as empresas, né, brasileiras já faziam algumas ações muito isoladas e tímidas, porque não se tinha um retorno financeiro frente a essas ações. Então se via muito mais como algo, eu não digo que é caridade, digamos assim, mas como não tinha aquele viés, as pessoas não entendiam que no final da cadeia aquilo vai ter retorno financeiro, as empresas acho que não investiam tanto, né? Então chegou essa sigla ESG, digamos assim, esse carimbo de ESG para as empresas começarem a se movimentar. Trazendo um pouquinho mais assim para o mundo de compras, porque eu sinto que a gente trabalhava muito em células isoladas, e hoje com ESG a gente olha a cadeia do início até o fim. Então a gente está ali do início do processo até o fim. Mas trazendo para dentro de compras, quando a gente fala de fornecedor, como que é visto isso hoje dentro da área de compras, quando a gente fala de gestão de fornecedores com foco em critérios de ESG? Como é que as empresas estão trabalhando para fazer esse monitoramento, para antes do fornecedor entrar, fornecer um serviço, um material, o que está sendo feito para ele já se juntar à temática de ESG? Bom, posso falar por experiência, né? O escritório participa de vários assessments, né, em clientes que já foram, ainda estão nas nossas carteiras, e essa área está engatinhando, né? Aliás, eu fiquei muito contente com esse convite, porque aí tendo no DNA a transformação, eu inclusive denomino não mais análise de risco de fornecedores, e sim compliance de fornecedores, porque o compliance, ele realmente é um regramento que tem uma magnitude que chegou em fornecedores. A gente acompanha aí o mercado, né, inúmeros escândalos que envolvem a área reputacional, né, a imagem da empresa, e, portanto, é mandatório que o fornecedor hoje faça parte dessa cadeia de aderência, seja do compliance ou seja do ESG. Então, eu acho que esse podcast aqui ainda vai fazer sucesso, porque eu acho que o comprador e a área de compras tem que ser empoderada nesse sentido, né? De tomar na mão esse poder de que eles podem contribuir fortemente para a aderência dos pilares do ESG,
e principalmente do compliance da empresa. Né? Vendo aí os escândalos que acontecem, principalmente no nosso país, tem essas questões políticas, mas mais aí agora falando sobre o meio ambiente e práticas de trabalho análogo ao escravo, a gente sabe que na prática o fornecedor é quem te leva a descumprir a regra. Então, eu acho que ele tem que ser o ponto principal no olhar, tem que ter o holofote para que efetivamente este cumprimento esteja perfeito. Não, com certeza, a Cíntia tem total razão, mas as empresas hoje têm que se preparar para fazer uma gestão de fornecedores voltadas a ESG, né? Se a gente for olhar hoje, assim, muitas empresas ainda praticam a gestão de fornecedores daquele modelo que todo mundo conhece tradicional, né? Você pede lá uma lista de documentos, que vai lá o cartão CNPJ, contrato social, balanço. Algumas empresas chegam a pedir as informações pessoais dos sócios da empresa. Existe uma área que faz uma análise e se está tudo ok ali no Serasa, no scorecard da empresa, ela é validada, está homologada para ser um fornecedor. Mas hoje em dia você precisa se aprofundar mais, né? Antigamente você já precisava, hoje precisa aprofundar mais ainda. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma empresa, um parceiro ou uma equipe, que não faz muito sentido, mas que você vá visitar este fornecedor, vai entender como este fornecedor se comporta na sua vizinhança, no seu ambiente, com o aspecto social, vai entender como que ele se comporta com a questão de governança, quais são os controles dele, e aí você começa a entrar nas premissas, né, e nos pilares do ESG. Então, um exemplo aqui, não adianta você ser uma indústria que compra matéria-prima de um fabricante de algum produto químico e esse fabricante despeja no rio os resíduos da produção dele. Você passa a ser cúmplice se você não avaliou isso e não olhou isso, né? Então, a questão da gestão de fornecedores voltada a ESG, na prática, exige muito mais trabalho, muito mais investimento por parte da empresa contratante. Existe investimento por parte da empresa que vai ser contratada e aí você começa com outras vertentes também na questão social, né? De compras inclusas, de você contratar empresas para você poder incluir elas no mercado, no circuito e por aí a gente vai. Então é bastante tema, bastante complexo, mas que faz todo sentido hoje as empresas olharem para o ESG como sendo uma premissa para a gestão de fornecedores. Complementando um pouco a sua resposta, posso dizer na prática, né, o escritório é especialista nisso, a gente inclusive tem uma metodologia bem diferenciada, porque como o Balk falou, a maior parte das empresas usa biro de crédito ou a análise robotizada, eu também uso no escritório essa metodologia, inclusive parceiros globais, super robustos, mas você precisa de uma análise dedicada, às vezes no sentido do core business do fornecedor. Então, é um fornecedor que vai usar mão de obra alocada. Hoje, as empresas se preocupam muito com a sua responsabilidade solidária. Aliás, isso começou, né, risco de fornecedores começou por causa da responsabilidade solidária que vem da legislação trabalhista e da tributária, né? Inclusive, o player que eu venho experimentou na prática as condenações em juízo. Mas hoje a gente caminhou tem que caminhar, algumas empresas já estão nesse pé, mas o mercado ainda está um pouco atrasado, na minha visão, no sentido de que você tem que olhar exatamente qual é o escopo da prestação de serviço do fornecedor e dali partir certificações, licenças, onde ele está alocado, que é isso que o Balk falou, se a atividade dele que ele exerce onde ele está localizado, como é que ele faz como esse descarte de resíduos que o Balk falou. Então, assim, é preciso e é urgente dentro da área de compras revisar o processo de fornecedores para agregar algumas análises mais específicas, né? Isso precisa de um profissional, como o Balk falou, porque é o que a gente diz para os nossos clientes. Para você ficar focado no seu core business, você precisa, às vezes, terceirizar alguns escopos, né? E risco de fornecedores, exceto se a empresa tiver uma área e quiser investir, né, o que a gente vê muito pouco, acaba acontecendo como o Balk falou, a conferência de firma de assinaturas, é uma preocupação que eu acho, lógico, em razão do nosso país, a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, eles se preocupam muito em ver se o fornecedor tem outras empresas, né, e está participando da concorrência com 2, 3 empresas, mas isso já virou um pouquinho passado, isso é mandatório, e agora é necessário agregar outras análises que estão muito mais profundas, dado o momento que a gente está.
né? Então, inclusive esse indicador da União Europeia é muito recente, porque veio aí complementar as questões da pandemia, né? A gente teve empresas que não conseguiam, não atendiam ao fornecimento em razão da demanda, e a gente poderia ter agregado na cadeia, como o Balco falou, outras empresas cumprindo aí o princípio social do ESG. Tem um ponto que eu achei bem interessante que o Carlos comentou aqui sobre a questão de investimento, né? A gente quer ter, mas a gente não quer investir. Então, assim, as empresas estão dispostas a investir? Thalita, se a gente for olhar, como eu falei lá, o índice da B3, as empresas que estão lá no índice da B3, com certeza a empresa investe na questão do ESG, investe na questão de gestão de fornecedores, de compliance, senão ela não estaria nem lá como índice B3 da Bolsa, né? Mas assim, com certeza, para você poder adotar as práticas de ESG dentro de uma área de compras, e depois dentro das outras áreas, inclusive existem empresas que criam um departamento de ESG com diretorias específicas sobre isso, você precisa separar no orçamento um valor considerável para você poder praticar todos os pilares do ESG. Quando você fala de ser sustentável, não é só você deixar de imprimir papel e recolher lá o lixo reciclável. Tem muito mais coisa envolvida com isso. Você precisa investir dinheiro em ações de sustentabilidade. Você precisa investir dinheiro em ações sociais. Você precisa investir dinheiro em governança, controle, compliance, LGPD, gestão de riscos, gestão de ESG, cadastro de fornecedor, cadastro de cliente. Então, assim, são sistemas, tecnologia. Você começa a envolver todas as áreas da empresa e para você poder estar praticando todos os pilares do ESG, você precisa ter investimento para isso e você precisa ter que a organização queira fazer isso. Você precisa que os stakeholders estejam comprados com essa ideia e dizimem ela de cima para baixo para você poder praticar isso dentro da empresa. Caso contrário, é só puro marketing, só pura publicidade, porque você falar que pratica ESG e não investir dinheiro, as duas coisas não combinam, né? Para você ter a prática de ESG, para você ter a prática de sustentabilidade social, você precisa investir dinheiro dentro da organização. O Balco tocou num ponto bem importante, né? As empresas se preocupam muito com essa questão, eu não uso papel, conheço um player gigante aí que os funcionários não podem usar plástico dentro do ambiente de trabalho. É ótimo, né? Mas não é só isso. E aí a gente vê esses indicadores chegando, né? A Bolsa, a União Europeia criando seus critérios, né? A gente tem a Agenda 2030 aí, né? Também chamando a atenção. Eu entendo que o caminho vai ficar mais estreito, né? E é necessário, eu estou muito feliz com isso, porque tendo experiência na área e atuando todo dia nisso, a gente vê que as empresas elas vão até a página 1, né? E depois começa um processo que vai ficando mais moroso ou vai ficando menos comprometido, né? Então, eu acho que esse podcast vai ser ótimo para os compradores terem essa luz aí de que eles podem contribuir muito mais do que contribuem hoje. Como eu falei há pouco, eu acho que o cadastro do fornecedor que existe hoje, ele é a base, ele tem que melhorar e muito. E para isso eu acho que tenho no mercado participado de fóruns, tem que haver mais fóruns de discussão sobre isso, disseminar o assunto, falar claramente para que as empresas comecem a entender que o comprometimento vai ter que aumentar, com isso o investimento também. Mas o que eu vejo muito no caminho do digital, né, da tecnologia, é levando essa aderência para o mundo da tecnologia, né, robotizando, que, óbvio, tem sistemas maravilhosos, mas, assim, é um trabalho técnico, né, é um trabalho que tem um estudo, né, tem uma dedicação, e como eu falei, cada fornecedor tem sua especialidade. Você vai analisar uma lavanderia de uma forma, você analisa uma construtora de outra, você analisa um fornecedor de alimentos de outra forma. É uma série de requisitos que levam ao cumprimento global, né, do ESG, do compliance e da LGPD, porque a Lei de Proteção de Dados também não se cumpre quando você tem na cadeia um fornecedor que traz risco, né? Então, na prática, eu também vejo que o investimento precisa de um holofote nesse momento. Sim, é uma pauta muito extensa, né? Então, a gente tem vários pilares e subpilares, digamos assim, em cada frente, né?
Eu fico pensando, por exemplo, a gente tem muitas empresas maiores trabalhando firmemente, investindo, enfim, mas assim, eu sou uma empresa pequena, mas eu quero crescer já dentro do conceito, eu quero trabalhar corretamente. Só que eu não tenho dinheiro para investir da forma que eu preciso. Então, assim, o que eu posso ter de ação dentro da minha empresa que é pequena, que eu estou começando o meu processo, que eu estou construindo a minha carteira de fornecedores, o que eu posso fazer para já crescer dentro dos padrões de ESG, com baixo investimento? Olha, na prática, você começando a ter controles e praticar, que é o que o Balco falou. Na teoria, ter uma política, ter uma área, ter uma pessoa, isso ok, mas praticar efetivamente. Né? Eu participei de um congresso mundial há 3 anos atrás e lá foi muito discutido, ali tinha órgãos públicos, CGU, enfim, e ali estava sendo discutido que a cadeia de fornecedores, ela hoje já está claro que ela financia o tráfico de pessoas no mundo, né, e o tráfico de crianças e tudo mais. Então, assim, existe já uma necessidade de que as empresas, elas mesmas pratiquem o ESG, né? Então, não só quando você vai participar de uma concorrência, você correr atrás de apresentar alguma coisa, e sim, é o social do ESG, né? É você, no aspecto social, passar a contribuir, porque é uma cadeia, né? A partir do momento que você cumpre como empresa, mesmo pequena, você exigir dos seus fornecedores que eles também cumpram, você vai com isso ampliando o espectro, né? Agora, o Balco pode complementar aí, porque ele tem muita experiência nessa área, mas uma coisa que a gente percebe é que preço de fornecedor está muito atrelado ao quanto ele é aderente a pagamento de tributos e tudo mais. Então, quando eu faço uma análise e o fornecedor tem um risco muito alto, às vezes a proposta dele tem um valor muito baixo. Então, assim, existe uma necessidade também, né, das empresas mudarem o mindset. Então, assim, eu preciso estar aderente, lógico, usar todas as meios tributários, parcelamentos, não é nada disso que a gente está falando, mas sim ser comprometido com cumprir os regramentos de contratação de pessoas, de práticas dentro da empresa jurídicas, né? A gente vê muitas empresas com escândalo de assédio. Então, assim, você vê que são coisas no dia a dia da empresa que faz com ela esteja aderente, e ela exigir isso dos próprios fornecedores, começa a ampliar a aderência. Complementando o que a Cíntia falou, na verdade, são assim, coisas simples, né, que uma empresa com baixo investimento pode fazer. Então, a primeira é garantir todos os controles, né, que seja controle simples, mas que ela esteja de acordo com o escritório de contabilidade ou com a própria área de contabilidade da empresa, seguindo todas as regras, normas contábeis, recolhendo todos os impostos. Ela pode fazer ações sociais perto de onde fica a sede da sua empresa, né? E ações sociais vão desde contratar pessoas LGBTQI+, contratar pessoas carentes, ajudar aí a população com sobra de material, com algum recurso adicional que ela possa fazer, usar o espaço da empresa final de semana para atividades esportivas. Bom, estou dando exemplos simples aqui, né? Sustentável, ela pode, aí sim, né? São ações mais simples no primeiro momento, que é separar o lixo do reciclável, o lixo comum do reciclável, evitar usar papel, usar já. Hoje você tem aí sistemas, ERPs, plataformas de assinatura eletrônica, você não precisa mais ter papel para você fazer desde uma solicitação, uma requisição de compras, até a emissão do contrato, um pedido, você não precisa mais nada disso. Então são coisas simples que não são caras, existem hoje soluções até gratuitas sobre essa questão de papel, assinatura de papel, tudo isso. E aí com isso você vai levando a outras coisas. Essas empresas menores podem entrar hoje em projetos hoje existem muitas consultorias que fazem isso, né? Projetos que ajudam essas empresas menores se desenvolverem e prestar serviços para as grandes empresas, né? Então, dentro das grandes empresas já existem áreas hoje que são focadas a desenvolver fornecedores, que é o que a gente chama de compras inclusivas, né? Então, assim, é você destinar uma parte da compra do seu produto, do seu serviço para empresas menores que estão dentro desse ambiente inclusivo, né? Então, você pode contratar um fornecedor que tem ali uma questão social, você pode contratar um fornecedor que tem uma questão voltada à sustentabilidade, você pode contratar fornecedores pequenos para produzir certos materiais. Existem empresas hoje que até
praticam isso dentro da sua atividade, desenvolver fornecedores, prestando consultoria para esses fornecedores, trazendo esses fornecedores como se fossem verdadeiros sócios, vamos dizer, entre aspas, né? Para que você possa aí desenvolver eles e eles começarem a crescer, começarem a melhorar nas suas práticas de governança. As empresas grandes ajudam eles a fazer isso, então, como melhorar a governança, como melhorar a compliance, LGPD, como melhorar a questão sustentável e social, e aí você vai trazendo novos players para o mercado já totalmente integrados com os pilares do ESG, e com isso o ciclo vai se alimentando e você vai desenvolvendo uma cadeia grande. Estamos longe ainda de conseguir isso de uma forma mais massiva no Brasil, mas existem países na Europa, países que já estão bem mais desenvolvidos nessa questão de desenvolver fornecedores locais. Você comentou essa questão da coleta seletiva. Eu lembrei de algumas empresas. Tem a segregação da coleta, né? Tem as lixeirinhas, mas no final o lixo vai para o mesmo lugar, né? Então, de fato, não pratica na veia ali o que tem que ser praticado, né? Então, a gente precisa não só levantar uma bandeira de marketing, né, mas de fato fazer cumprir o que precisa ser feito, né? Aí até nessa questão que você trouxe super importante de compras inclusivas, a gente tem grandes empresas em pequenas comunidades, né? Então, eu acho muito bacana o que você trouxe referente à capacitação desse fornecedor. Então, tem várias formas de se fazer uma compra inclusiva, digamos assim. Tem a questão de trabalhar em conjunto com o fornecedor para ele fornecer um determinado produto, tem a capacitação desse fornecedor referente a diversos temas, controles, atributos, enfim. Eu tenho uma experiência, assim, que eu já trabalhei numa empresa que ficava numa comunidade pequena, que era interessante que em alguns processos o fornecedor ele não tinha nenhum telefone assim para atender, para conversar, computador. A gente tinha que ir até o fornecedor na comunidade com o notebook para disseminar algum conhecimento, para fechar a precificação de contrato. Então, era um negócio bem ali na ponta, digamos assim, né? Então, essa parte de trabalho em conjunto, a gente capacitando esse fornecedor, aumentando o nosso leque e trazendo esse conhecimento é super, super, super importante. Eu penso que talvez o pilar inicial seja esse, né? O social, que é você olhar para o lado e se você quiser mesmo a parceria, apesar do fornecedor não estar 100% capacitado, você ajudar. Tá aí exatamente o pilar do desenvolvimento social. Como o Balco falou, eu também acho, está muito longe. É necessário e urgente que esse assunto saia do marketing, saia da bandeira visual, porque na prática, o Balco tem bastante experiência aí, né, muito mais que eu, mas o que eu tenho de experiência, eu posso falar que não está no caminho ainda. E é importante que existem indicadores aí no mercado que vão cobrar. Eu acho que vai ser ótimo, porque vai passar a fazer com que a empresa se obrigue, né, a implementar. Mas eu acho que o aspecto social, ele é talvez o que traz mais valor, né? Porque o trabalho social é sempre muito bem visto. Você vê aí quando você vai encaminhar um portfólio, tem empresas que pedem, né, para você dizer quais são os trabalhos sociais que você faz parte. Talvez seja esse o primeiro passo, tá dentro de casa praticando. O Brasil é um país que tem muitos benefícios fiscais, né, como advogada não posso falar diferente, parcelamentos de tributos e tudo mais. Então, eu acho que, apesar da carga tributária ser altíssima, mas nesse sentido, eu acho que já tem caminho. Então, é comprometimento mesmo e hands-on, né? Que é você colocar a mão na massa e olhar e falar o que eu posso fazer para, dentro desses pilares, começar a praticar. Com certeza, se a gente for olhar aqui de novo, né, fazer um resumo rápido do que a gente falou aqui, né? A gente falou de gestão de fornecedor, ESG, né? Mas como aplicar isso em gestão de fornecedor? A gente falou da necessidade da empresa investir, a gente falou de compras inclusivas e tudo se baseia a uma questão de missão, valores e princípios da empresa, né? A empresa que coloca isso dentro da sua missão, dos seus valores e seus princípios, que ele vai investir e vai realmente praticar o ESG, ele está trazendo uma contribuição gigante para a sociedade, para a cidade, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo, porque essa empresa vai começar a olhar de uma forma diferente as suas contratações e com isso ela vai gerar excelentes resultados. Pode ser que num primeiro momento, se a gente for olhar aqui, né, eu que sou comprador, sou comprador ainda, né, eu tenho minha consultoria ainda, faço projetos de compras para algumas empresas, para alguns clientes. Se você for olhar só
estritamente para a questão preço-compras, por que eu vou contratar um fornecedor menor? E aí eu vou dar um exemplo muito claro que as pessoas não falam, mas que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, são as startups, né? Eu não posso aplicar um processo de gestão de fornecedores, a política de gestão de fornecedores para uma startup. Como que eu vou contratar uma startup que não tem nenhum ano de vida e que não tem balanço ainda, mas que ela vai me trazer uma redução de custo gigante daqui a 6 meses, 1 ano, se ela implantar o projeto dela dentro da minha organização? É a mesma coisa um fornecedor de compra inclusiva. Por que eu não vou contratar um fornecedor que não tem ainda um balanço ou não tem ainda uma estrutura condizente do que eu preciso, do que minha área de qualidade exige? Mas se eu não fizer isso, eu posso estar perdendo aí um grande potencial de ter um grande fornecedor depois, desenvolver esse fornecedor, trazer esse fornecedor junto para poder trazer aí depois eficiência, redução de custo lá na frente. Então, o ESG traz toda essa questão aí de environment, social e governance, mas também traz toda uma questão de pensamento diferente, né? De você inovar, pensar diferente e de você pensar mais lá na frente, né? Você não vai colher um resultado imediato, mas você vai colher resultados grandes lá na frente. É perfeito, é isso mesmo, né? Para dar uma compilada, a gente está focando muito em compras, né? Em razão do potencial da área, porque é quem está ali no dia a dia com a escolha e trazendo para dentro o número de fornecedores, né? Uma gama de fornecedores a todo tempo, e é ali que tem que começar, né? O mindset aí e aí tem que vir uma regra da alta governança, também de comprometimento, de mudar o mindset, de olhar e falar, vale a pena eu começar a contribuir, trazer um parceiro, que pode ser uma empresa pequena, recente, mas que tem um potencial. Então, é mudar a regra de avaliação. Por isso que a gente está falando bastante aqui de fornecedores e risco de fornecedores, porque no final, esse é o caminho. As parcerias, as contratações, o tempo que aquela parceria dura, o quanto ela te agrega, o quanto ela alavanca seu negócio. É basicamente isso que deveria ser o olhar das empresas, né? A gente tem um olhar muito viciado ainda das empresas na hora de contratar. Eu acho que esse é o ponto mesmo, né? Para resumir, a gente falou de vários assuntos, mas eles no final se convergem no sentido de revisar os conceitos de firmar parcerias, né? Sim, a gente tem um trabalho muito forte na questão da mudança de mentalidade, né? É um assunto que está sendo falado a todo momento, mas poucos conseguem entendê-lo na essência, digamos assim. Então, a gente tem ali a diretoria, gerências super engajados, mas quem está ali na rotina, no dia a dia, os compradores que estão fechando os contratos, estão avaliando os processos, eles precisam entender o impacto na cadeia como um todo. De novo, não é só preço. Não posso avaliar mais o fornecedor só pelo preço do material, pelo preço do serviço. Tem todo um processo que a empresa que está contratando tem ali de coparticipação, de responsabilidade, que a gente tem que olhar a cadeia como um todo. Então, são pontos super importantes que vocês trouxeram aqui hoje. E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, para aproveitar aí o conhecimento de vocês. Qual que é o erro mais comum que uma empresa pode cometer referente à questão de ESG? Assim, vocês têm alguma experiência já de empresas que procuraram vocês referente à consultoria, que quando vocês foram lá analisar, poxa, não é bem assim, enfim... Tem alguma coisa que vocês conseguem compartilhar com a gente? Assim, a gente está focando no que é legal, no que dá certo, mas a parte que dá errado, digamos assim. Bom, eu vou dar um exemplo genérico, mas é um exemplo real. Não vou citar nomes, nada, que não faz nem sentido isso, mas um dos projetos que eu já vi e que eu fui chamado para participar, o grande erro, o grande problema foi a falta de alinhamento entre todas as áreas envolvidas, né? Então, quando você está falando de compras, tem que fazer a gestão de fornecedores, compras tem que receber a documentação para homologar o fornecedor, mas parte dessa documentação é uma parte jurídica, é uma parte financeira, não é a área de compras que tem que avaliar. Então, você precisa envolver a sua área jurídica, você precisa envolver a sua área financeira, você precisa envolver talvez a sua área de gestão de riscos ou de compliance, depende de como que essa estrutura na sua empresa. Mas para você poder ter um resultado final disso, seguindo todas essas premissas, tudo que a gente já falou aqui, você tem que ter um alinhamento em todas essas áreas, né? Você tem que estar com que todas as áreas estejam convictas, estejam compradas da mesma ideia e estejam, vamos dizer assim, com o seu mindset alterado também e o coração aberto para todas essas questões que a gente vem falando aqui, né? Mudar a forma de gestão
mudar a forma de análise de risco, mas olhando todas essas premissas do ESG. Então, o erro mais assim, comum que eu já achei e que ainda continuo encontrando é a falta de alinhamento e de discurso entre todas as áreas envolvidas nas suas responsabilidades. Complementando o que o Balco está falando, eu concordo plenamente. Vejo na prática muito, né, já que eu sou advogada e eu consigo transitar entre o jurídico, compliance, compras, a gente vê uma vontade, uma obrigação que não converge. Então, quando você leva, por exemplo, um risco reputacional para ser avaliado, às vezes a empresa não tem comitê para avaliar o risco, não sabe quais são as pessoas que têm que avaliar o risco, não sabe quais são os pilares que podem trazer um impacto. O compliance acaba que fica focado no compliance conduta mesmo, mas o fornecedor ele traz o risco latente, então às vezes a gente provoca que o compliance esteja presente nessa avaliação, mas eu agrego mais um fator. As próprias empresas, elas às vezes, até por falta de opção no mercado, elas acabam fazendo parcerias, né, contratos com outras empresas para cumprir seus escopos que elas não estão 100%. Então, né, aqui do 100% que a gente está falando, exatamente não tem práticas de análise de risco, trazem um risco para a cadeia. Na prática, eu experienciei um cliente que usava lavanderia e o descarte de resíduo estava acontecendo por uma empresa terceirizada que usava uma reserva ambiental, porque na localidade não tinha outra área, porque a lavanderia não tinha capacidade para fazer o descarte, então ela terceirizava e não tinha opção de outra. Então, durante um tempo, o fornecedor ficou com a prestação de serviço, em parte, descumprindo, porque quando se descobriu a questão da reserva. Então, assim, às vezes tem localidades no Brasil que não permitem a contratação com uma empresa que esteja totalmente em compliance. Então, por isso que é importante disseminar esse assunto, falar muito, trazer em vários fóruns, para que a gente possa olhar para porque tem localidades no Brasil que trazem uma certa dificuldade também, né? Então, também tem isso para olhar. Então, eu concordo com o Balk na questão da falta de fluxo dentro das áreas, de sinergia, e também do universo limitado de fornecedores, né? Os próprios compradores, às vezes, querem contratar sempre com os mesmos, porque estão acostumados, porque vai mais rápido, porque ele entrega rápido. Essas metas, né, são sempre, não, tem que fechar o processo em tantos dias, e aí o comprador fica desesperado. Então, a gente foi contratado para ampliar uma carteira de um cliente. Só de construtora a gente agregou mais de 200 na carteira, exatamente porque eles estavam vendo que estavam meio que reféns dos fornecedores que eles tinham, né? Legal, Cíntia. A gente, infelizmente, já está chegando no nosso tempo aqui. Como eu disse, é uma pauta muito extensa. A gente tem muito assunto ainda a discutir. São vários pilares ali, cada um com sua particularidade. A gente tem que ter um foco muito próximo de cada um. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Cíntia e o Carlos pela participação de hoje. Com certeza voltaremos aqui para falar de ESG ou de outros assuntos. São profissionais aí com mais de 20 anos de experiência e com certeza tem muito a agregar aqui com todas as pautas do café. Aí eu queria, Cíntia e Carlos, que vocês se despedissem dos nossos seguidores, quem acompanha o podcast do Café. O empoderamento do comprador. Estou aqui para contribuir, essa é a minha missão. Estou aqui imbuída nessa meta de transformar um pouquinho a área de compras, e foi um prazer, é um assunto que eu adoro falaria muito, um prazer também falar junto com o Bal, que ele é muito experiente nessa área. Acho que a gente fez aqui uma dupla perfeita, porque a gente realmente tem muita experiência, e eu acho que isso também é importante, né? A prática, a experiência nos assuntos, que a gente consegue agregar efetivamente. Então, quero agradecer, gostaria de falar novamente, claro, é um assunto muito legal. Obrigada também, Balk. Cíntia, eu agradeço aí a sua participação também, foi um papo super descontraído. Agradeço a Thalita aí por intermediar esse papo, agradeço o Café Comprador, o convite, né, e a oportunidade de estar falando de compras, ESG e outros assuntos. Fico aqui à disposição para os próximos podcasts, entrevistas, artigos, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, me acha fácil no LinkedIn, Carlos
Balk. Lá vocês também vão encontrar alguns artigos que eu falo sobre isso, sobre ESG, sustentabilidade, compras, facilities. Vão também poder ver o link da minha consultoria e fico aqui à disposição de poder estar tirando dúvidas, esclarecendo, contribuindo com qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, pode me procurar. Obrigado, Thalita. Obrigado, Café Comprador. Obrigado, Cíntia. Só acrescentar também que quiser dúvidas, né? Talvez a gente tenha um fórum aí legal de dúvidas. E agradecer também o Café com o Comprador. Na página do LinkedIn também tem aí o escopo da consultoria para quem quiser entender um pouquinho melhor. Legal, pessoal. Muito obrigada, Cinti Carlos. Muito obrigada, comprador e compradora, que acompanhou a gente até esse momento. E a gente se encontra no próximo podcast.